Falando só de ovos é assim que se mostra descontentamento. Daqui a pouco eles vão simplesmente tornar ilegal falar sobre ovos. Protestos na China são amplamente reprimidos. Falar sobre temas proibidos pelo governo pode resultar em até 5 anos de prisão. As pessoas só levantavam uma folha A4, então a China proibiu a venda para evitar que comprassem papel em branco. Esses protestos realmente ocorrem no país. Existem pessoas que realmente querem liberdade e democracia e elas são assassinadas pelo governo. As pessoas estão literalmente arriscando sua liberdade e suas vidas para postar essas coisas. Você está apenas assistindo a essa cena de rua, não é ao vivo nem filmada da janela de alguém em Pequim. Quer dizer, a gente meio que já fez isso antes. Isso seria muito legal, mas provavelmente ilegal, não sei, pelo menos em Nova York. É muito ilegal. É muito ilegal para as pessoas que estavam conseguindo as imagens pra gente, com certeza. Eu sempre fiquei me perguntando sobre isso, tipo, sabe, é isso, eles não querem mostrar isso. E alguém fala, deixa eu só mandar pra vocês um vídeo em 1080p em alta resolução daquilo que eles não querem mostrar. Tipo, beleza, talvez? Geralmente não é muito seguro, mas eu não quero gastar muito tempo com isso. Fiquei curioso porque sempre vejo isso no programa e me pergunto, o que é isso? Quem colocou a câmera ali? Ela está num tripé quando filmam? Ou eles estão só sentados em um café e tem uma câmera apontada para a rua? Sim, às vezes as pessoas montavam um tripé e quase sempre a polícia aparecia e perguntava o que você fazia ali. Então, em outras vezes, eles talvez parassem uma scooter ou um carro e simplesmente deixavam a câmera meio que no parapeito da janela e deixavam gravando. A gente gravava assim. Meu amigo Winston fazia isso sempre na China e tinha problemas. Agora é ainda mais sério porque a China apertou o cerco. Pois é, cara, poxa, vocês realmente se arriscam para fazer o China Show. Sempre me fascinou como funciona a censura e as discussões online na China, onde tudo é diferente e a internet parece um sistema de aplicativos. Depois peço que explique isso, mas sei que alguns assuntos são proibidos. Você não pode usar a internet anonimamente, talvez eu esteja enganado. As pessoas usam palavras-código e eufemismos para contornar discussões, e espero que você ajude a decifrar isso hoje. Olha, quase ninguém aqui acessa a internet ou apps chineses e sofre censura, mas certamente alguns ouvintes sim. Mesmo que 99% de nós nunca veja isso pessoalmente, é um olhar interessante na mente coletiva online da China e dos chineses. Eu odeio a palavra internautas. Por que você odeia tanto essa palavra? É brega, internautas, é bobo, é brega mesmo, é só isso. É um daqueles termos que, sabe, um jornalista inventou lá em 1995 e as pessoas ficam tipo, que esperto, mas na verdade não é. Parece, eu não quero dizer coisa de tiozão porque sempre acabo ofendendo alguém, mas realmente soa como algo meio fora da realidade. Tipo, lembra quando as pessoas falavam crime cibernético e parecia, uau, estamos no futuro? É mais ou menos essa a sensação que dá. Parece um termo dos anos 90 que já devia ter sido aposentado. O que faço com meus e-worms e vírus de e-mail? Eu tenho, exatamente, correio eletrônico. Então, primeiro de tudo, como funciona como funciona a internet chinesa? Isso é um pouco amplo. Você pode explicar brevemente a internet chinesa e como ela é fundamentalmente diferente dos Estados Unidos? Porque eu acho que, primeiro, as pessoas não sabem disso. Tipo, você usa alguns aplicativos pra tudo, você não usa o sistema operacional do seu celular pra a maioria das coisas. Na China... Sim, o ecossistema da internet chinesa é diferente porque o governo precisa controlar centralmente o que as pessoas fazem online. Quero dizer, a internet se tornou parte do nosso dia a dia atualmente. É como fazemos pagamentos, é como nos comunicamos uns com os outros, é como postamos nossas opiniões online. Então a China precisa de uma maneira de garantir que pode monitorar o que todo mundo está fazendo. Eles têm um aplicativo tudo em um chamado WeChat, que é como o WhatsApp, mas além de mensagens também permite pagar contas. Ele serve para pagar café, refeições e quase todos o utilizam diariamente para tudo. E como o governo tem controle total sobre isso, eles podem monitorar as pessoas quando estão na China e também quando estão fora da China. Porque o que eu percebi é que quando os chineses vão para o exterior ou saem da China, especialmente alguns dissidentes e tal, eles ainda precisam do aplicativo para se comunicar com quem está em casa. Isso me leva ao próximo ponto. Eles não podem usar nossos aplicativos ocidentais, pois ao tentar falar com pessoas na China, todos estão bloqueados. Alguns especialistas acreditam que cerca de 70 a 80% dos sites e aplicativos estrangeiros são bloqueados na China. Realmente só dá para manter contato por aplicativos controlados pelo governo, o que considero como uma intranet. Tudo o que você faz na internet chinesa está dentro do sistema deles.
Você não pode ter outra forma de olhar de fora, a menos que eles estejam usando algo como uma VPN. Certo. Então, que talvez patrocine este episódio do TVD sobre isso, eu suponho, mas isso é realmente interessante. Então, meus professores chineses, todos eles estão no WeChat e eu não posso mandar mensagem pra eles em nenhum outro lugar. Eles estavam no Skype, mas o Skype acabou. Foi uma situação estranha em que instalaram aquilo só pra falar comigo e ajudar com o chinês e de algum modo não era bloqueado. Foi interessante poder usar aquilo, mas não dá pra mandar mensagem pra eles em outro sistema, exceto pelo e-mail. E eu fui pra China e queria comprar um sorvete ou algo assim, não consigo lembrar exatamente o que era. Era assim, você tem que usar o WeChat para pagar, e eu falei, eu tenho dinheiro, cartões de crédito, um monte de outros aplicativos. E eles disseram, a gente literalmente só aceita o WeChat. Você precisa fazer o pedido pelo WeChat, escaneando o QR Code. Pensei, acho que não vou conseguir sorvete aqui. Teria que instalar, descobrir como fazer, configurar pagamentos e tudo mais. Ele ainda pede seu documento e informações bancárias. Então, o governo na China basicamente sabe quando você compra sorvete, não que seja tão diferente daqui. Quero dizer, aqui temos as empresas de cartão de crédito, elas podem ver onde você está comprando as coisas, o que você está passando no cartão. É um pouco diferente porque tudo é centralizado, como se você fosse comprar a sua comida. E aí você fosse pegar a sobremesa no mesmo aplicativo, e depois pegasse um Uber no mesmo aplicativo, e depois pagasse sua conta de luz no mesmo aplicativo, e aí você, sei lá, conversasse com todos os seus amigos no mesmo aplicativo, e comprasse seus ingressos de cinema no mesmo aplicativo. É basicamente isso. E esses dados eles são armazenados em algum lugar. Minha professora comentou, acho que já falei disso antes no programa, ela conversava com uma amiga ou colega. Uma mensagem apareceu abaixo do perfil dele dizendo algo como: este homem não paga suas contas. Era basicamente assim, esse cara deu calote em dívidas e ela ficou tipo, o que é isso? E ele disse, eu não paguei por uma coisa. E agora não posso reservar voos no WeChat e não posso reservar trens. Sim. E ela ficou tipo, Isso é interessante porque está relacionado à época em que todos no Ocidente falavam sobre o sistema de crédito social. sim, claro, a gente fez um programa sobre isso, a gente falou disso na época. Sim, tem essa ideia tipo Black Mirror, caso alguém não tenha ouvido o programa, que o governo chinês basicamente dá notas para os seus cidadãos e, tipo, com base na sua nota, é o que você pode fazer na sociedade. O WeChat é essencial, pois você precisa dele para reservar o trem bala raio Chica, porque eles podem te bloquear no nível do aplicativo se você precisa usar esse aplicativo para fazer alguma coisa, então eles podem te bloquear nesse nível. Então é uma sociedade muito, muito rigidamente controlada e agora é quase como uma ditadura tecnológica neste momento. Sim, esse foi o episódio 643 sobre como funciona o sistema de pontuação de crédito social chinês. E é bem antigo, mas tenho certeza de que a maior parte disso ainda é válida. Uma coisa em que quero focar hoje é a China. Você não pode falar sobre qualquer coisa que quiser online. Então as pessoas basicamente inventaram uma linguagem secreta para isso. E isso soa muito dramático. Só quero usar trocadilhos, palavras-código e piadas internas, né? Talvez esse não seja o termo certo. As pessoas mudam essas palavras para driblar os sensores. Porque você não pode dizer algo como estou cansado de Xi Jinping. Você tem que falar algo como já comi bolinhos demais ou algo assim. Eu não sei. Quero decodificar alguns desses porque são estranhos e engraçados e, novamente, não dá pra usar a internet anonimamente, então não dá pra só postar. Estou cansado desse governo não me dar o que quero. Meu trabalho e minha vida são uma droga porque a polícia vai te visitar. Sim, se fizer isso, acho que há pontos para começar. Primeiro precisamos entender, apesar dos bilhões gastos em propaganda para convencer o Ocidente, a China está longe de ser um país livre. Tenho certeza de que seus ouvintes sabem disso, mas, acho que a China está agora com 9 de 100, 9 de 100 no índice da Freedom House, enquanto os Estados Unidos, se não me engano, estão com 84 ou algo assim. Não que nós sejamos o exemplo máximo de liberdade, você sabe, hoje em dia. Não sei, deve ser a Dinamarca ou algo assim. Quem está no topo, estou pensando. Acho que na verdade é a Finlândia. Faz sentido. Faz sentido mesmo assim. Resumindo, a gente tem que colocar isso na cabeça. Temos que entender que a China é uma ditadura totalitária absoluta. Essas palavras para driblar a censura são muito necessárias. E eu quero falar sobre as punições antes de entrarmos nisso para entender o que o povo chinês enfrenta ao tentar se expressar. Então, a primeira coisa é se você espalhar boatos, certo? Se você espalhar boatos online. E lembre-se, essa é a classificação que o governo inventa, é o que eles acham que é espalhar um boato.
Você pode pegar 3 anos de prisão, certo? O segundo nível disso é arranjar confusão, e arranjar confusão é quando você, sabe, faz as pessoas debaterem ou discutirem sobre algo online. Se o governo decidir que você discute algo proibido, pode te dar 5 anos de prisão e acusação de incitação à subversão. Na China, isso é considerado a pior coisa possível. Para o governo chinês, equivale quase a traição e pode resultar em até 15 anos de prisão. Pessoas realmente cumprem pena de prisão só pelo que postam online. Então lembre-se disso ao analisarmos essa linguagem. Pessoas estão arriscando liberdade e vida para postar essas coisas e expor suas preocupações ao mundo. Isso é assustador, é mesmo. Meus professores chineses também ficam paranoicos às vezes. Quero dizer, já houve ocasiões em que eu pensei, dane-se, estou curioso sobre alguma coisa. Pergunto a eles e às vezes respondem, tudo bem, vou falar, mas nunca é sobre Xi Jinping. É mais sobre temas como a internet censurada e o acesso restrito a certos conteúdos. E eles dizem, mas eu uso VPN, sabe? Eu vejo essas coisas. E eu tenho assistido, sabe, Wandinha na Netflix ou algo assim. E eu fico tipo, ok? Eles dizem que tudo bem baixar filmes ilegalmente. Essas coisas talvez nem sejam importantes, mas eles comentam e sinceramente deve ser só coincidência. Provavelmente é paranoia nossa. Mas das 2 últimas vezes que fizemos isso, a internet caiu e demorou a voltar, então ela sugeriu mudar de assunto. E eu disse, foi um acidente, tanto faz, não foi nada. Eles não ouvem. E ela falou, eu nem ligo, estou preocupada. Isso já bastou, né? É como se nem precisassem impor, pois as pessoas já se policiam. Esse é um ótimo ponto. Se não se importar, vou colocar meu chapéu de papel alumínio. Acho que isso pode não ter sido coincidência. Mas Eu sempre me preocupei com isso, mas não queria ser do tipo que pede desculpas. Você pode ser preso, mas é uma causa pela qual estou disposto a pagar o preço. Isso é incrível. Exatamente, isso parece um problema seu. Eu sempre posso arranjar uma nova professora de chinês. Não, estou brincando, eu gosto dessas moças, elas são muito, muito legais e fazem muito por mim, claro. Não, é só que pra mim é assustador que isso seja algo com que você precise se preocupar e você está certo. Quero dizer, talvez eles tenham reconhecimento de fala para texto e aí tem uma IA que faz isso. Eles estão falando sobre censura na internet. Vamos dar um aviso e simplesmente derrubar a internet por 5 minutos. Acho que eles vão entender. acho que gostei do que você disse, Jordan, sobre a autocensura, tipo a autopoliciamento. Pois, ao analisarmos essas palavras código, o segredo para entender é que, quando a censura na internet começou na China, foi no início, meio e fim dos anos 2000, conforme a internet crescia no país. Quando eu estava lá, o que percebi foi que começou como algo muito inocente e divertido, sobre o qual as pessoas não tinham necessariamente medo de falar. Vou te dar um exemplo, tipo uma maneira de zombar da censura. Lá em 2008, quando eu estava lá em 2009, era usar essas criaturas míticas, como eu gosto de chamá-las. Na verdade, em algum momento eu as transformei em camisetas. Eles pegavam palavras que soavam como chinesas e as transformavam em animais reais. Então, por exemplo, Tsaunima é um cavalo de lama de grama, que é tipo um bichinho estranho, parecido com uma alpaca que eles inventaram. Mas quando você muda os tons porque o chinês é uma língua tonal, na verdade soa como Fui ou sua mãe, que era um palavrão proibido na China. Certo, certo. Eles fizeram uma censura brincalhona, tentando contornar e se divertir com a situação. Na verdade, o cavalo de lama de grama, Tsao Nima, fez tanto sucesso que começaram a produzir bichinhos de pelúcia dele. Tinha outro, eu me lembro, que se chamava Fakuyo, que era uma forma de dizer o palavrão FU em inglês, mas com um sotaque chinês. Mas, ao analisar os caracteres, Fakuyo significa uma lula franco-croata. Assim, começaram a criar pinturas antigas de brincadeira de uma lula franco-croata. Ela nada pelo oceano com caracteres chineses ao lado. Foi uma época divertida para a censura, sem muita carga política. E havia na verdade tem uma muito famosa que acabou se espalhando ao longo do tempo antes de ser banida. Mas era caranguejo do rio, ruxia e caranguejo do rio. Essas duas palavras, quando você as coloca juntas, se você mudar os caracteres, na verdade significa harmonizar. E essa é a forma oficial de dizer. Algo foi removido da internet ou censurado, então o governo chinês tinha esses sensores ao vivo que iam lá e derrubavam postagens em fóruns. Ou, sabe, se as pessoas estavam conversando, deixando comentários sobre certas coisas que eles achavam que poderiam ser antigoverno ou um pouco arriscadas, eles não queriam expor, tipo, a verdadeira natureza, sabe, da qualidade de vida das pessoas ou algo assim.
Se eles removiam essas postagens, diziam que eram caranguejados, pois soava como harmonizado. Esse foi o início mais inocente da censura, onde tudo começou. E de fato, se você só quisesse avançar rápido, um breve vislumbre do que estamos lidando agora. Na China, as pessoas estão apavoradas até mesmo de ter essas discussões hoje em dia. Então, há muitas palavras código, mas as pessoas que estão usando essas palavras código para protestar agora estão no limite. Não é mais aquela coisa divertida em que todo mundo sabe o que isso significa. Agora é como se fosse uma linguagem codificada de pessoas muito, muito oprimidas, entendo? Não é apenas adolescentes querendo ser rebeldes e usando essas coisas, soa como um vai se ferrar. É Cavalos Lama do Capim. Vamos divulgar, pôr em camiseta, nomear minha live de Cavalo Lama do Capim. As pessoas riam vendo. Não fazem mais isso, né? São pessoas que pararam porque o risco é maior. É essa a ideia? O risco é maior? Com certeza. Eu acho. Através dessa linguagem codificada, eu até anotei algumas coisas aqui só pra ter uma linha do tempo de tudo isso, porque na verdade é meio bagunçado, porque começa de um jeito tão divertido. Tipo, eu costumava zoar essas palavras e tal, como eu disse, eu colocava elas em camisetas. Foi uma época divertida e era quase como uma novidade, de um jeito egoísta pensar, bom, eu tô aqui vivendo nesse país comunista ou sei lá o quê. E você nem pode dizer isso ou aquilo, sabe? É como se não tivesse nenhuma consequência política real pra muitas dessas coisas. Eu sei o que você quer dizer. Isso se transformou em um crime muito, muito sério para essas pessoas. Quero dizer, essas coisas, especialmente sob a liderança atual na China, a China não é o mesmo lugar de quando eu estava lá. Eles realmente começaram a se importar com o discurso online e com o que as pessoas, sabe, eu diria controlar o sentimento público em vez de simplesmente reprimir. Então, eu já disse isso no programa antes. Eu costumava perguntar pra minha professora. Isso é algo que eu parei de fazer, obviamente, recentemente, tipo nos últimos 5 anos ou mais, talvez até 10 anos. Eu costumava perguntar, e aí, o que acha da Praça da Paz Celestial? Ou então, mencionava aquela foto famosa do Homem do Tanque. Pra quem não sabe, é um homem parado no meio daquela avenida larga, sabe? Que só existe em países comunistas. A avenida ao lado da Praça da Paz Celestial, com um tanque tentando desviar dele até que policiais secretos aparecem e o retiram rapidamente. Aliás, esse cara nunca mais foi visto e ninguém sabe quem é. Pesquisei sobre isso e ninguém sabe quem ele é. E os professores diziam, tipo, alguns professores diziam não, ou diziam mas não muito, ou então falavam, eu sei que é famoso no exterior, mas a gente não aprende sobre isso. E aí um professor falou, meu tio estava lá e nunca mais vimos ele. Minha mãe às vezes fala dele e eu penso, poxa, isso é muito triste porque ele devia ter uns 20 anos quando aconteceu e agora... Mandei a foto do Homem do Tanque e disseram, fotos famosas variam por lugar, mas achei que quase todo mundo conhece essa, menos a China. É uma foto tão icônica. Eles dizem, temos fotos que você não conhece. Eu penso, mas são tão famosas quanto o Homem do Tanque? Você reconhece a Estátua da Liberdade? Eles, claro. E eu fico tipo, bom, é meio que a mesma coisa, só que o oposto, sabe? Então, tipo, é meio que o oposto da liberdade. Achei isso muito interessante e enviei a foto do Homem do Tanque para algumas pessoas. Só um dos meus 10 professores tinha visto, e claro, assim que eu mandei, a internet caiu de novo. Professor diferente, momento diferente. Por isso fico pensando se é coincidência. Você diz que não, mas ainda acho que talvez seja. Porque eles provavelmente conseguem escanear as fotos que estão sendo enviadas de um lado para o outro. E isso provavelmente está no topo da lista. O Homem do Tanque. Na verdade, fotos e vídeos, eles têm algoritmos de censura em tempo real, sabe? Pra conseguir identificar quando alguém está postando esse tipo de coisa. É curioso, pois há uma nova tendência que vimos as pessoas tentando usar para contornar isso. Houve um grande protesto e, lembre-se, protestos na China são fortemente reprimidos. Eles temem grandes aglomerações e não querem pessoas nas ruas. E o que aconteceu foi que uma garota dessa escola tinha sido vítima de bullying e havia vídeos disso na internet. Acho que a administração da escola não fez nada com os colegas que praticaram bullying com ela por horas e ainda gravaram em vídeo. As pessoas viram e disseram, isso é injusto, não está certo. Não era um protesto anti-governo, mas em frente a uma escola. Digo, vocês devem punir essas garotas que praticaram bullying brutal contra essa menina, pois faziam isso porque os pais dela eram deficientes. Foi a coisa mais... Provavelmente... a coisa mais absurda que você já viu, muito, muito comum na China, aliás. Enfim, resumindo a história. Também, pra ser justo, nós éramos babacas com as crianças quando éramos mais novos por coisas que não deveríamos ser. Talvez eu seja uma pessoa especialmente ruim. Ainda estou aberto a essa interpretação, mas enfim... Vamos colocar isso na conta da memória seletiva, vamos fazer isso.
Então, de qualquer forma, esse protesto começou como um protesto contra a escola, mas aí, claro, mensagens anti-governo acabam surgindo nessas coisas. Quando percebem que a corrupção vem de cima, as pessoas descobrem, por exemplo, que os pais de um estudante são do Partido Comunista Chinês e esses boatos se espalham. Ah, então eles não foram punidos porque esse garoto tem conexões. E adivinha, 99% das vezes é isso mesmo. Quero dizer, as pessoas se safam das coisas porque são parentes ou amigos, ou tem algo chamado guanxi ou conexões, como dizemos em chinês, com líderes políticos. Então, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a espalhar imagens, estavam fazendo obras de arte da garota que sofreu bullying, estava se transformando em um tipo de protesto anti-governo em apoio a ela. Não pra continuar a intimidá-la. Entendo, isso é horrível. Agora faz mais sentido. Ela se tornou quase um símbolo de protesto, um símbolo de liberdade, na verdade. Na China, Ela é como uma figura do tipo Malala Yousafzai. Sim. mais ou menos, sem querer, exatamente. Sem querer. As pessoas tentavam divulgar o vídeo da brutalidade policial, já que a polícia chegou e parecia a Praça da Paz Celestial. Os policiais chegaram, a equipe da SWAT, o EPL, todos eles meio que desceram nesse lugar e limparam tudo bem rápido. E ficou um silêncio total depois. A brutalidade policial era rapidamente apagada. Vídeos online mostrando a polícia espancando pessoas na multidão eram excluídos imediatamente. Então o que eles faziam era, a gente chama de fritar o vídeo. Eles pós-processavam o vídeo até que você mal conseguia ver o que estava acontecendo. Eu via que ficava monocromático, tipo vermelho, e apareciam algumas figuras sombrias talvez. Quero dizer, se você não soubesse o que estava acontecendo, não teria ideia, certo? Como as pessoas já tinham visto antes dos vídeos serem removidos, era uma forma de manter aquilo vivo e seguir com os protestos, mesmo que fosse irreconhecível. E você vê métodos realmente engenhosos dos chineses para driblar a censura. Só para deixar claro, porque acho que muita gente no Ocidente pensa que os chineses, embora sejam doutrinados e vivam em um estado totalitário, existe uma grande parcela de pessoas que, quando enfrentam adversidades do governo, realmente querem se levantar e fazer algo a respeito. Bem, a gente costumava ter a superioridade moral em relação a tudo isso. Mas depende de quando você está ouvindo isso, se você está confuso ou não sobre qual país estamos falando. Eu acho, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer até chegarmos onde a China está hoje em termos de liberdade política. Claro, uma coisa interessante pra mim é que palavras de censura palavras que foram criadas, palavras e termos que foram criados pra driblar a censura, agora também estão sendo censurados. Você não podia dizer se dissesse caranguejo do rio em vez de harmonizado, eles achavam ok, mas iam eliminar essa palavra também. E aí agora você tem que usar outro termo, ou não pode dizer Praça da Paz Celestial. Então você começa a escrever a data e eles dizem, bom, essa é uma data que não queremos, então você tem que começar a escrever a data em formatos diferentes. Você pode falar um pouco sobre isso? Fico confuso quando faço isso, pois sou ruim para explicar essas coisas, não. Com certeza, sem dúvida. Por exemplo, Tiananmen obviamente é dividido em caracteres chineses, certo? Então, Tiananmen. As pessoas faziam isso para que outras na internet chinesa pesquisassem sobre o assunto. Talvez, usar uma VPN e pesquisar por que as pessoas estão falando sobre Tiananmen repetidamente. Eventualmente, o governo diz, precisamos eliminar esses caracteres, se eles estiverem isolados ou relacionados a um protesto, a um evento ou a um massacre, certo? Então, o que as pessoas começaram a fazer foi escrever 8.964, certo? Porque essa era a data, 1989, 4 de junho, e foi quando aconteceu o massacre da Praça da Paz Celestial. Era uma maneira das pessoas irem lá e se perguntarem o que esse número codificado estranho significa, quase como um quebra-cabeça. As pessoas usavam VPN, pesquisavam no Google e descobriam o significado, o que funcionou por um tempo. O governo percebeu e baniu esses números em sequência. Se seu telefone termina em 8964, você está ferrado. Você provavelmente nem consegue escolher isso, vai saber, né? Mas há outros exemplos também, como, por exemplo, acho que muitos dos seus ouvintes provavelmente se lembram dos lockdowns da Covid na China, que foram insanos, certo? Pessoas morreram de fome em seus apartamentos. Elas eram obrigadas a ficar em filas várias vezes por dia para fazer testes de Covid, certo? Foi um verdadeiro pesadelo. Eu me lembro de ter falado sobre isso, é muito perturbador. Isso é 1984, só que mais eficiente. Foi insano. Sim, lembra das pessoas sendo soldadas em seus apartamentos para evitar a propagação e dos homens de branco que entravam e matavam os cachorros? Parece que eles achavam que os cachorros estavam espalhando Covid como se tivesse fugido do controle.
E eu só lembro da hipocrisia de todas essas pessoas no Ocidente que diziam que a China estava fazendo um bom trabalho combatendo a Covid. Enfim, Bem, sim, eles estavam. Só que eles também não podiam, sabe, comer ou sair do apartamento. Quero dizer, isso é, sim, tecnicamente correto. quero dizer, é isso, mas também não é verdade. Quero dizer, houve casos em que conversamos com algumas pessoas que ficavam na fila para fazer o teste de Covid. Eles estavam com milhares de pessoas em uma fila, repetidas vezes. Nenhuma delas foi afetada. Eles faziam os testes, recebiam o cotonete e, em alguns casos, ele era reutilizado em outras pessoas. Isso é nojento. Não quero que isso aconteça de novo. Em uma situação em que as pessoas estão parabenizando o autoritarismo aqui, isso não funciona. Ok. Isso é como reutilizar uma agulha. Ei, um de vocês tem AIDS. Olha, aqui está o problema. Temos uma agulha e 20 de vocês. Não sei quanto tempo você tem, mas é por isso que a China tem tantas pessoas com AIDS. Pare, sai daqui. Você está falando sério? Sim, o que houve? Isso é a coisa mais louca que você já ouviu. Mas no norte, acho que isso é em Anhui e em Hunan, existem vilarejos inteiros onde todas as pessoas têm AIDS e elas não podem sair de lá. Ok, o que aconteceu foi que o governo criou um programa porque eles precisavam tipo de plasma do sangue. Acredito que isso ocorreu nos anos 90, quando as pessoas doavam seu plasma. Por falta de educação ou ganância, as pessoas achavam que após tirarem o plasma, poderiam comprar o sangue de volta e recolocá-lo. Realmente havia instalações para isso. O problema era que todo o sangue era misturado, então as pessoas compravam de volta o próprio sangue misturado ao de outros e recebiam isso novamente nelas. Por causa da corrupção do governo, regiões inteiras da China agora têm AIDS, e de novo, Alguém comia enquanto ouvia isso? Fico enjoado só de pensar nisso, né? Não tenho medo de agulhas, mas isso é muito nojento. certo? E isso, de novo, acho que a Covid foi tipo uma versão moderna disso. A gente viu muitos casos assim acontecendo. Enquanto eram oprimidas e soldadas em seus apartamentos, as pessoas queriam falar sobre isso, certo? Então, quando iam para a internet, diziam coisas como: "Eu quero um teste de Covid". Era pura ironia. Slogans pró-governo, certo, entendi, e eles não podiam falar sobre como se sentiam, mas quando colocavam isso lá, acabou ficando conhecido coloquialmente como um slogan de protesto. É tipo, eu quero um teste de Covid, é como dizer, dane-se governo, não queremos mais esses lockdowns, certo? Eles criaram palavras de ficção científica como código, por exemplo. Brilhando significava febre. Era para o governo não descobrir caso você tivesse febre. Não sei se você lembra disso. Eles montaram centenas de milhares dessas cápsulas, Hospitais cápsula? Sim, são como esses pequenos trailers que você encontra à venda agora, pois estão fora de uso. Dá pra achá-los no AliExpress, Alibaba, etc. Por que você iria querer um desses? É tipo uma lembrança, sei lá. Eu coleciono umas coisas estranhas. Tenho minhas figuras de anime, alguns cotonetes usados de Covid, mas meu orgulho e alegria é esse trailer usado. Isso, na verdade, era uma cela hospitalar de prisão nos arredores de Pequim. Deus sabe quantas pessoas morreram aqui, seja de fome ou de Covid. Enfim, você quer ver, por que você compraria isso? Por que você compraria isso? Aqui está minha coleção de Gundam. Neste lugar, uma avó morreu de fome devido à Covid. Tão sombrio, Deus, nós dois vamos pro inferno por essa piada. Digo, cópias. Por aí. Você precisa ter um pouco de humor pra superar isso. Digo, eram as coisas que a gente via e as pessoas com quem conversava naquela época. Foi algo que deixou uma marca duradoura. Tenho danos mentais duradouros por causa de algumas dessas histórias. Enfim, essas palavras código. Se você dissesse que estava com febre, por exemplo, no WeChat, você falava, droga, estou com febre pra um familiar ou algo assim, certo? O governo está monitorando e vai te levar para uma daquelas caixas de metal, por isso as pessoas inventavam palavras como "estou brilhando", certo? E havia outras formas de protestar contra isso. Como eu disse, houve toda uma situação em que as pessoas nem podiam mais dizer a palavra lockdown, mesmo sendo exatamente isso que estava acontecendo. Então o governo impôs esse lockdown massivo por meses e meses e meses. Mesmo em cidades desenvolvidas e ocidentalizadas como Xangai, pessoas morriam de fome em seus apartamentos. Relatos mostraram que era necessário criar termos diferentes para lockdown. Lembro que eles usavam emojis como uma cidadezinha e um cadeado e os combinavam. Chegou a um ponto em que nem misturar palavras funcionava. Era preciso usar pequenas imagens. Nossa, uau, é realmente interessante como tudo isso foi censurado durante a Covid.
Sei que um dos meus professores chineses... Posso começar frases assim? Não quero colocá-los em apuros, pois são ótimos e nunca falamos realmente sobre política. Mas um dos meus antigos professores que não me dá mais aula, acho que pelo menos isso eu posso dizer sem problemas. Ele costumava fazer piadas sobre a polícia. Ele dizia... ele morava na Alemanha na época. E ele dizia algo como... Podemos falar sobre isso porque estou na Alemanha, mas quando eu voltar para casa e visitar Xangai, não podemos mais falar sobre isso. Vão inspecionar meu hidrômetro, foi o que ele disse. Você conhece essa frase? Sim, há duas maneiras de dizer isso. Você pode dizer que a polícia me convidou para tomar chá, ou pode dizer que a polícia vai inspecionar o meu hidrômetro. Então a polícia vai realmente te fazer uma visita para investigar por que você está tendo essas conversas. Tomar chá significa que você realmente vai até a delegacia, porque a tradição é que, se você entra em qualquer prédio chinês ou algo assim, te oferecem chá ou água quente em uma xícara. Então é isso. Essa é a única coisa que você nunca vai deixar de ter. Você pode ir ao lugar mais austero da China, como uma estação de ônibus que tem um buraco no chão onde você deve urinar e um banheiro que não é limpo há 10 anos. E eles vão dizer, porém, temos água quente para você bem aqui nesta caldeira. E as pessoas estão fazendo chá e aqueles miojos instantâneos. E você fica tipo, cara, esse lugar nem tem eletricidade, mas eles têm água quente, é loucura. Alguém fala, a única pessoa que trabalha aqui, o trabalho dele é tipo queimar árvores próximas para manter essa coisa da água quente funcionando. 24 horas por dia, 7 dias por semana é realmente algo além do normal. Então, água quente é mais importante que encanamento e eletricidade na China? É isso mesmo? Você diria isso? Adoro isso, porque não posso ter essas conversas com a maioria das pessoas. É muito verdade que água quente é assim. As pessoas na China acham que se você beber água fria, você morre, né? Principalmente se você é uma mulher menstruada ou algo assim. É isso mesmo. Ou se você está grávida, Deus me livre você comer alguma coisa que foi feita com água fria em qualquer momento da gravidez. É como se, bom, você pode jogar fora o seu bebê que ainda nem nasceu. Você pode muito bem se jogar escada abaixo nesse ponto porque você está tratando o seu corpo como um verdadeiro lixo. Eles comparavam comer os alimentos errados ou tomar banho com tipo acender um cigarro sem filtro durante a gravidez. Com certeza. No mesmo nível. Pode se trancar em uma caixa de quarentena agora, é isso mesmo. Aliás, as palavras código que você poderia... Link para compra no AliExpress estará nas notas do episódio. A palavra código era cabine quadrada. Lembro disso, era como as pessoas conversavam, já que até isso era bloqueado, não podia nem dizer que ia para a cabine quadrada. Caramba, estou tirando umas férias. E quanto ao Xi Jinping? Você pode falar livremente Xi Jinping isso, aquilo, ou isso não é uma boa ideia? Cara, até isso me deixa nervoso, beleza? Tipo, isso é coisa de alto nível, vou te dizer assim. Se existisse uma maneira de acelerar para alguém se meter em encrenca na China, seria falar sobre o líder. Com certeza, agora está no nível da Coreia do Norte. Muita gente fica confusa, até os chineses. Eles pensam, pelo menos não somos como a Coreia do Norte, certo? Onde... Sim, já ouvi isso muitas vezes dos meus professores chineses que dizem com razão. A Coreia do Norte é estranha, parece a China dos anos 60 ou 70. O que é verdade. O problema é que, se você olhar para as liberdades objetivas, está se aproximando daquele nível da Coreia do Norte agora. Só que é muito mais chamativo, tem prédios, luzes e tal, tem um orçamento para propaganda ocidental. Então, as coisas que você vê, e você pode viajar para lá, certo? Só que tudo é muito mais encoberto. Falar sobre o líder é tão proibido que nem tem graça. Quero dizer, é aí que você pega 15 anos ou simplesmente desaparece. Mencionar ou pedir para o líder renunciar é a pior coisa que você pode fazer na China, de verdade. Então houve um tempo no começo, quando Xi Jinping assumiu o cargo, que as pessoas estavam animadas. Eles achavam que ele iria liberalizar a China, ou melhor dizendo, continuar liberalizando porque a China estava meio que nesse caminho. Eu me lembro daqueles dias, lembro de pensar, uau, vai ser uma nova era, eles vão continuar se abrindo, vai ser realmente incrível. E acabou indo na direção completamente oposta. Com certeza. Naquela época, as pessoas inventavam apelidos fofos para Xi Jinping e faziam isso com frequência. Teve uma cena famosa em que ele foi comer alguns pãezinhos no vapor, ou baozi, em um pequeno restaurante, e na época as pessoas o chamavam de Xi Baozi. Era um jeitinho fofo de dizer algo como Xi Jinping Baozi ou algo assim, porque eles adoravam essa imagem dele comendo comida de gente comum, sabe? O líder ali junto com o povo.
E isso acabou se tornando, eventualmente, um termo negativo para ele, uma forma de difamar o líder. Quando perceberam que ele continuaria reprimindo as liberdades, ainda mais que a liderança anterior, ficou claro que o Xi Jinping representa um caminho rápido para a prisão ou desaparecer, como disse. E o que é realmente engraçado sobre isso agora é que os taiwaneses agora sabem que isso é tipo um ponto sensível. Então, o que está acontecendo é, obviamente, a China. Se vocês não sabem, a China afirma que Taiwan é deles. Taiwan é uma democracia livre e funcional com liberdade de expressão. Estão até melhor classificados que os Estados Unidos no Freedom House, chegando aos 90 pontos. Eles devem fazer isso de todo jeito. Taiwan possui liberdade de expressão e uma forte cultura de protesto e política, com várias formas de manifestar descontentamento. Então você está numa situação aqui em que Taiwan está. A China continua ameaçando tomar Taiwan militarmente. Eles ameaçam Taiwan. Vamos explodir vocês. Vamos trazer vocês de volta. Quero dizer, eles doutrinam as crianças na China para dizer: vamos construir uma ferrovia até Taiwan e vamos trazer todos eles de volta para casa. Eles querem voltar para casa e dizem ao povo taiwanês que, querendo ou não se unir à China, serão tomados à força. Eles cercam a ilha constantemente com demonstrações militares, mas Taiwan sabe que sua grande vantagem é a liberdade de expressão. Isso está bem alinhado com o que falamos. Existe uma cultura na internet chinesa chamada transmissão em grupo do Douyin, e se vocês não sabem, Douyin é o TikTok da China. Eles são a mesma coisa, mas o Douyin opera na China sob as leis chinesas. Na sua própria intranet, como eu falei antes, e nessa intranet um dos maiores fenômenos é juntar grupos de 5 ou 6 garotas ou 5 ou 6 caras que são bonitos. Embora eles usem filtros para obviamente parecerem muito melhores do que realmente são, e eles dançam. Se eu soubesse como usar filtros, provavelmente faria isso também, pra ser justo. Mas tudo bem, continue. Eles dançam e cantam por doações, certo? Então, como em qualquer transmissão ao vivo, você basicamente envia o equivalente a um super chat, se você já usou o YouTube. E o que acontece é que coisas aparecem na tela. E aí, aqueles cantores e dançarinos que estão enfileirados meio que parecem uma boy band ou girl band. Eles vão cantar seu nome e dizer: você é bonito, nós te amamos, obrigado pela doação. Depois a dança e a música acabam e eles seguem para o próximo. Então, o que Taiwan estava fazendo, o que o povo taiwanês estava fazendo, é que existe uma grande guerra desconhecida na internet entre a China e Taiwan tem internet livre. Então eles não precisam lidar com VPNs ou censura ou nada disso. O que eles fizeram foi aproveitar o fato de que a China acha que Taiwan é China. Então, os taiwaneses podem usar as versões chinesas desses aplicativos, entendi. Então, eles conseguiram acessar a versão chinesa do Douyin, assim eles puderam operar dentro do ecossistema chinês, e eles também falam chinês. Então, o que eles estavam fazendo era entrar nas transmissões mais populares. E eles faziam com que esses streamers que estão sob constante vigilância do governo gritassem coisas como, por exemplo, o nome da presidente de Taiwan e fizessem uma dancinha e uma música fofa sobre isso. Em alguns casos, eles sabiam que o pior seria falar sobre Xi Jinping, então cortavam o caractere Xi e usavam apenas Jinping, que tecnicamente é um nome próprio em chinês. Esses streamers fazem lives por 12 a 15 horas diárias e ficam tão cansados que às vezes nem percebem quando recebem uma doação de um dos maiores doadores de Taiwan. E eles ficam tipo: ah, Jinping, você é tão bonito, nós te amamos. Ou fazem eles dizerem tipo: ah, Xi Jinping, ou dizem: Jinping, sente-se e cale a boca. Eles fazem com que realmente digam essas palavras. As transmissões ao vivo caem, parecendo uma guerra digital moderna entre Taiwan e China. Acho engraçado. Mas eu sinto pena desses streamers. Um dia de 15 horas basicamente escravizados, trabalhando online, isso é horrível. E essas pessoas estão só tentando ganhar a vida e eu tenho um certo nível de simpatia por elas. E aí elas perdem o sustento ou recebem uma visita da polícia. E é tipo: eu não sei o que estou fazendo, eu estou delirando. Estou acordado há 6 dias, sabe, dormindo só 4 horas por noite. Dançando no Douyin me dá um tempo. Eu não sei, eu entendo. É engraçado, mas também tem o lado do custo humano. Concordo totalmente com você, mas há poucas formas de um taiwanês demonstrar descontentamento na China. Tipo, parem de tentar destruir meu país e matar minha família, né? Isso é verdade. Então, conseguir colocar isso diante dos olhos de 100 milhões de chineses como forma de protesto, eu entendo desse ponto de vista.
Ah, entendi. Não sabia que tanta gente via isso. É loucura. Ah, não, não é isso. É menos trollagem e mais algo como parem de ameaçar nossa soberania. Uau, uau, beleza. Eles usam caracteres em inglês? Porque eu sei que às vezes eles, em vez de o governo Jung Fu usar os caracteres, eles escrevem tipo ZF. Com certeza. Eles ainda fazem isso? Certo? O problema é que essas coisas são reprimidas tão rapidamente quanto outras. O que quero que seu público entenda é que isso é uma subcultura fofa de censura, tudo acontecendo em tempo real. Isso é resolvido tão rápido agora que às vezes nem tem tempo de se espalhar. Essa é a ideia. Não querem que isso vire parte do vocabulário e evolua, querem que morra na raiz. Com certeza. E na verdade, se eu rolar tudo até hoje, tipo presença, uma das coisas novas que eu aprendi recentemente se chama campanha clara e brilhante. E na verdade é tipo um trocadilho. Mas o que isso é, na verdade, é o governo usando algoritmos de IA para caçar palavras futuras que serão usadas na censura. Eles usam grandes modelos de linguagem para identificar conteúdos derivados de frases já banidas. Isso mostra o nível de sofisticação. Ah, eles usam grandes modelos de linguagem como o ChatGPT, a versão chinesa, DeepSeek, entre outros, para ser tipo, ok, se democracia é Minju, então liberdade é Zio. Como você poderia combinar? Quais são as 100 maneiras de combinar essas palavras de forma criativa para criar uma palavra nova? E o que isso significa? E será que devemos, tipo, mostrar quantas pessoas estão usando isso em um contexto estranho? Não faz sentido. Então um dos meus favoritos desse foi Pano Selfoil. Pano Selfoil era tipo, me dê liberdade ou morte. Era basicamente uma brincadeira com essas frases, mas foi reprimido. Essas coisas. Eles vão usar ferramentas como DeepSeek para prever o que é possível obter disso. Claro, não é totalmente eficaz, pois não há garantia. A engenhosidade humana não pode ser replicada 100% por modelos de IA, obviamente, mas eles realmente conseguem transformar isso quase em uma ciência, de verdade. Quero dizer, eles conseguem meio que prever comportamentos com base no que as pessoas têm dito em certos fóruns, coisas assim. Ultimamente, algo curioso e triste tem ocorrido. A maneira como se fala sobre a situação econômica da China tem levado pessoas à prisão. Então, as pessoas passaram de uma situação em que, tipo, eu sei que não posso falar sobre Xi Jinping, eu não posso falar sobre o governo, nem mesmo sobre o governo local, mas pelo menos eu podia falar, tipo, cara, a vida tá meio difícil agora, as coisas estão bem caras e eu não posso negar isso. Os preços dos alimentos na China subiram muito, levando as pessoas a discutirem o assunto na internet. Eles diziam, tipo, olha, eu sou varredor de rua aqui nessa vila em Hebei, e eu só ganho essa quantia, mas na internet diz que era pra eu estar ganhando tal valor, certo? Eu não acredito que não consigo mais pagar pra mandar meus filhos pra uma escola, não dá, e por aí vai. As pessoas tinham essas conversas e estavam sendo presas por isso. Então inventaram uma gíria que era chamada de conversa, preço dos ovos. Se você fala especificamente só sobre ovos, tipo, o preço dos ovos está muito alto agora, isso é como expressar descontentamento de que a vida está ficando desconfortável demais. Nossa, você tem que reduzir a conversa a isso. E logo, logo eles vão tornar ilegal até falar sobre ovos, né? Então, se você realmente estiver falando sobre ovos, vai ter que inventar outra palavra. Ou usar um emoji. Isso é um ovo ou algo parecido, tipo a cabeça de alguém, qualquer coisa assim. É loucura, eu sei. Quando eles falam sobre democracia e liberdade, eles têm que usar frases estranhas que não significam nada, tipo metáfora da águia. Beleza, mas chá com leite é uma delas. Não entendo bem o que isso seria, mas acho que decidiram que chá com leite é democracia. Qual é a conexão aí? Bem, existem países que debatem a origem do chá com leite. Chá com leite, que muitos também conhecem como boba. Sim, eu adoro. E então, isso se originou em Taiwan. Taiwan, um país livre, é a versão livre da China. Sério, né? Então isso acabou se tornando sinônimo de liberdade nesse sentido. Mas aí o que aconteceu foi que outros países que também gostam muito de boba, ou chá com leite, ou dizem ter tido algo a ver com a invenção, formaram algo chamado Aliança do Chá com Leite. Então esses são países que seguem princípios democráticos, ou pelo menos liberdade online, e apoiaram Taiwan de alguma forma. Em certo momento, Taiwan, as Filipinas e outros países se uniram formando a Aliança do Chá com Leite. O chá com leite virou símbolo de democracia ou liberdade na internet. E quanto a palavras abertamente insultuosas, você pode xingar na internet chinesa ou isso não é permitido? Sim, então,
Quero dizer, não quero ofender ninguém, mas tipo, uma das coisas mais comuns que você pode chamar alguém é chabi, que é uma forma bem vulgar de chamar alguém de idiota, certo? Idiota, palavra com C. É mesmo a melhor forma de dizer, não quero ser desmonetizado. É, idiota, palavra com C. Ok, então tecnicamente você não deveria usar essas palavras na internet chinesa, e na maioria dos lugares isso vai ser detectado pelo filtro. Então, o que as pessoas faziam era usar apenas as letras SB em caracteres romanos para dizer chabi, que é o palavrão. Mas até isso começou a ser reprimido, então surgiram os eufemismos, certo? Tem o nosso 250 que também significa estúpido, ou tipo um idiota. Então as pessoas usavam o número 250. Você pode olhar uma linha do tempo, começa com caracteres chineses e depois vai para a abreviação, seja em pinyin ou inglês. Isso é reprimido, então passam para números e quem sabe a partir daí... É isso é realmente fascinante. Eu vejo que alguns desses exemplos que você me enviou antes do programa são meio híbridos. Bem, eles dizem, você não pode dizer bip sua mãe, F sua mãe. Então vamos escrever tipo TNND, que é o acrônimo de bip sua mãe, mas em inglês. E aí é tipo, ou vamos usar o caractere chinês pra você, a letra M, e depois outro caractere chinês. Porque, então agora é tipo, beleza. Beleza, então se você fala chinês, você entende. Mas caso contrário, você meio que fica perdido e eles não conseguem. Tudo isso é meio que ao vivo. Eu odeio quando as pessoas fazem isso, de verdade. Mas é como um sistema de linguagem vivo, uma língua viva que está em constante evolução. Acho que não é pra humanizar demais, mas realmente tem que ser assim. Quão rápido essas evoluções acontecem? É tipo, um dia é assim, no outro já mudou? Ou é algo que funciona por um mês e no mês seguinte já mudou? Você percebe que não pode digitar isso no WeChat, então precisa digitar outra coisa ou ver isso um mês depois. Quão rápido isso evoluiu? Sim, essa é uma boa pergunta. O exemplo que você usou serve como exemplo inicial. Então, Tamada, se sua mãe, certo? Eu também não quero entrar nisso. Estamos sendo científicos e técnicos aqui, Pat. Meu ponto é, quando isso foi abreviado para TMD, certo? A abreviação disso, isso foi censurado. Mas demorou muito para o governo realmente se importar com isso. De novo, não é exatamente político, mas é meio de mau gosto, né? Certo? Então, o que aconteceu foi... Você deveria mandar alguém se ferrar com a própria mãe, não entendo. Você só tem que deixar pra lá, tem que deixar pra lá. Você só tem que deixar pra lá. Eu não sei se consigo fazer isso. Mas o que aconteceu foi que isso virou, como você acabou de dizer, TNND. E o motivo disso são os dois N juntos. Se você juntar os N e fingir que o meio está unido, isso vira um M. Meu Deus do céu. Mas eles perceberam essa bem rápido, né? Então depende de como ou de quem está prestando atenção nisso. Se for uma frase do governo, por exemplo, se você tem algo nos protestos do papel em branco, como foi em Xangai... O que é o protesto do papel em branco? Então, as pessoas em Xangai, já bastante ocidentalizadas, se veem como chinesas e também como uma janela para o mundo. Eles entendem como são as coisas no exterior, muitos já estiveram fora ou aprenderam inglês. É uma cidade sofisticada que não representa a maior parte da China. Essas pessoas enfrentaram alguns dos piores lockdowns, o que é absurdo, já que essa região é a joia da China. Você imaginaria que o governo seria mais brando com eles? Não vou entrar nas razões políticas por trás disso. Provavelmente foi retaliação entre facções do Partido Comunista Chinês, mas isso é outra história. Essas pessoas enfrentaram alguns dos piores destinos durante os lockdowns da Covid. Então, o que começou como um tipo de levante anti-Covid rapidamente se transformou em um levante anti-governo, e foi aí que você viu aqueles vídeos famosos de pessoas dizendo Partido Comunista renuncie, Xi Jinping renuncie, coisas que podem fazer você simplesmente desaparecer para sempre. Foi ali que isso estava acontecendo e era isso que as pessoas estavam fazendo. E eu acho que isso está muito relacionado ao que estamos falando. Eles erguiam faixas com palavras como liberdade e quando faziam isso, a polícia e a SWAT corriam, derrubavam-nos e rasgavam a faixa. Ou então, eles faziam uma coisa em que levantavam cortinas físicas de censura para bloquear os manifestantes para que as pessoas não pudessem gravar vídeos ou tirar fotos deles com o celular.
certo? Então as pessoas ficam confusas ao ver algum ferimento nas Olimpíadas, como no Japão ou China, e eles trazem aquela parede dobrável estranha para proteger a dignidade da pessoa. É assim, mas enorme, e eles usam do lado de fora. Você não consegue ver os manifestantes e seus cartazes porque a polícia corre de um lado para o outro com uma barreira para bloqueá-los. Ela tem rodinhas embaixo, né, o que é quase cômico, pois eles tentam, mas os manifestantes só viram e o cartaz gira para o outro lado. Então a polícia está tentando cercar esse grupo de pessoas. Sim, e eles estão mas parece um daqueles sketches do Laurel e Hardy, onde você basicamente consegue ouvir a música do Benny Hill, né, tocando ao fundo. É triste, Mas porque as pessoas que estão atrás dessas cortinas provavelmente nunca mais vão ver a luz do dia. Esse é o lado terrível disso. Mas enfim, durante esse protesto, as pessoas, em vez de, sabe, não serem fisicamente censuradas por essas paredes, esses cubos de cortina, ou seja lá o que for, e não poderem segurar esses cartazes. Eles disseram, vou segurar uma folha em branco, não tem nada escrito, não deve ser ilegal, certo? As pessoas iam para a rua e apenas seguravam uma folha de papel A4 totalmente em branco. Isso ficou conhecido como o protesto do papel branco, onde a folha branca nas manifestações virou símbolo de democracia e de possível recuo do governo no controle autoritário sobre o povo. E então a China chegou a proibir a venda de papel A4 na região para que as pessoas não pudessem comprar papel em branco para ir a esses protestos. Certo? E para mim, é disso que estamos falando. Com a evolução da linguagem, as pessoas precisaram mudar porque não podiam mais usar faixas, então passaram a usar folhas de papel em branco. Se você precisasse imprimir algo durante o protesto e estava sem sorte, eu realmente precisava imprimir meu trabalho de conclusão, mas meu professor não tem e-mail. Desculpe, isso não é permitido. Eu consigo imaginar alguém correndo pela cidade. Posso pegar uma folha de papel emprestada? Posso pegar uma folha de papel emprestada? Tendo que fazer isso o dia inteiro só para conseguir o suficiente para imprimir um trabalho de 20 páginas? Isso é ridículo, sabe? Houve alguns protestos, possivelmente apócrifos, contra a União Soviética. Onde a KGB ia, alguém distribuía folhas em branco na rua. A KGB chegava e perguntava, o que está fazendo? Qual o significado disso? E o cara simplesmente dizia nada, e era realmente constrangedor porque você tinha esses agentes da segurança do Estado prendendo um cara que estava distribuindo papel em branco, e não precisava dizer nada. Isso mostrava como o Estado temia que alguém dissesse algo. Por isso o protesto funcionou. O homem foi preso por distribuir folhas em branco. Foi tipo, uau, eles estão mesmo preocupados. O Estado deve ser muito frágil se preocupa com alguém distribuindo folhas de papel em branco. Isso me faz pensar porque eu não sabia disso. Me faz pensar se os manifestantes chineses se inspiraram nesse evento. Na União Soviética, isso é muito interessante. É possível. Vou pesquisar sobre isso. Li algo enquanto estudava a União Soviética recentemente. Então não é novidade, mas também parece uma daquelas possíveis lendas urbanas, tipo, ok, quando isso aconteceu, ninguém sabe, alguém viu, bom, alguém me contou sobre isso. Ok, bom, sabe, talvez seja de um livro, né? É uma dessas coisas, mas é bem afiado. Acho que isso é uma ótima introdução para o que é o legado de tudo isso. Porque esses protestos realmente acontecem na China. Existem pessoas que realmente querem liberdade e democracia, pessoas que jogam fora toda a sua vida para segurar uma faixa, certo? E elas são assassinadas pelo governo. Essas pessoas existem, mas o governo transforma esses eventos em lendas urbanas. Como você falou da União Soviética, nem sabemos se aconteceram de fato lá. Sabemos que isso ocorreu na China, mas agora eles estão eliminando qualquer vestígio. Meu amigo Winston e eu preparamos o conteúdo para o China Show. Às vezes queremos lembrar quando pessoas foram trancadas nos apartamentos ou dos protestos do papel branco, quando alguém dizia, ei, PCC, renuncie. Outro caso foi nas enchentes em Jungzhou, quando o túnel inundou, milhares morreram, mas o governo disse que foram apenas algumas centenas. E há uma imagem de um vagão de metrô onde todos morreram afogados e há cortinas pretas nas janelas, porque eles estão tentando esconder que todos morreram lá dentro. Tentamos encontrar isso de novo porque foi uma grande notícia e comentaram bastante. Mas de alguma forma o governo chinês, através de pedidos de remoção, servidores ou hackeamento, ou algo assim, muitos desses clipes ou essas evidências desses eventos tão marcantes acabam desaparecendo nos anais da história. Na verdade, não está nos registros históricos, só nas nossas memórias. Você lembra quando aconteceu? Agora nem encontro mais isso. Sabe, eu até encontrei aquilo que eu estava procurando. O motivo de eu ter lembrado disso é porque eles fizeram isso na Rússia em 2022, depois da invasão da Ucrânia, que foi o mesmo ano em que aconteceu na China, 2022.
Em Belarus, isso ocorreu em 2020 durante protestos também com papel em branco. O caso mais antigo que vejo aqui, segundo uma lista, é Moscou nos anos 60 e depois nos 70. E eles também faziam manifestações silenciosas, onde apenas seguravam a folha de papel em branco em vez de distribuí-las. Basicamente, não é seguro o bastante para eu escrever, então só vou mostrar que não posso fazer isso. Então, mas de novo, é difícil documentar isso na União Soviética, porque eles não iam, colocar isso na primeira página do jornal na União Soviética. Era meio que quase como uma piada soviética que acabou virando um método real de protesto na Rússia pós-soviética. Não daria muita credibilidade a isso ter ocorrido em Moscou nos anos 60 e 70, mas certamente aconteceu na Bielorrússia em 2020 e na Rússia e na China em 2022. Existem muitas semelhanças entre todos esses regimes e como eles operam. Então, eu diria que consigo ver uma certa solidariedade entre, movimentos pró-democracia e coisas assim. Você mencionou VPNs antes, me fale sobre isso, porque parece que todo mundo que eu conheço na China tem uma VPN. Mas também isso é um viés de seleção. Porque, claro, as pessoas com quem eu converso que moram na China estão usando uma VPN para falar comigo, né? Então, quão comuns elas são? É relativamente comum. Então, você vai encontrar uma... Mas a lei é muito, muito clara na China de que VPNs são absolutamente, definitivamente ilegais. E uma das coisas que a gente mais gosta de desmentir no China Show é que a China paga esses ocidentais para sair por aí e meio que pedir desculpas pelo governo chinês, para fazer todos acreditarem que tudo na China é perfeito e que eles são a solução para o Ocidente, certo? Na verdade, a vida lá é livre. Sempre dizem que qualquer um na China pode ver o que quiser usando uma VPN. O que eles não falam de propósito é o fato de que as pessoas são presas o tempo todo. Já houve casos de grande repercussão de pessoas que vendem VPNs e são presas, e há pessoas que simplesmente usam VPNs e também são presas. Se você for estrangeiro, provavelmente vai ficar bem se estiver na China, se estiver usando uma VPN, porque eles sabem que pessoas de fora vão querer usar seus próprios sites e coisas que estão bloqueadas. Mas para um chinês pular a muralha, como a gente diz, é um grande risco. Especialmente se você está postando coisas que não deveria, a ponto de, a gente sabe, dissidentes que postaram coisas usando VPN enquanto estavam na China e depois saíram da China. E ainda foram perseguidos nos Estados Unidos por causa do que postaram usando VPN quando estavam na China. É sério, assim, isso não é brincadeira. Essas pessoas realmente vão para a cadeia e desaparecem por usar VPNs. Na verdade, houve um caso de grande repercussão sobre isso recentemente. Você pode falar sobre VPNs na internet chinesa ou também precisa usar um eufemismo para isso? Sim, eles vão. Depende do contexto. Se você está falando sobre usar uma VPN porque quer expressar insatisfação com o governo, então com certeza eles vão atrás de você. Se você diz que trabalha em uma empresa e precisou usar VPN para falar com clientes, aí a situação é diferente, entendi. Eles avaliam caso a caso e depende se você terá sorte com a polícia no dia. Sim, a pessoa comum certamente seria punida se fosse pega. Empresas que atuam na China e fazem negócios internacionais têm bem mais flexibilidade. Isso faz sentido. Como se diz VPN em chinês, ou eles simplesmente dizem VPN? As pessoas dizem Fanchang e falam, preciso passar pelo muro, pois se usar esses caracteres serão bloqueados. Ok. Pular o muro é o que as pessoas geralmente falam. O que você usa para pular o muro? Eles só dizem Fanchang. Fanchang. Certo. Sobre os assuntos, é engraçado. Hoje conversei com minha professora sobre isso. Ela perguntou. Ela adora boy bands e sempre vai aos shows da banda favorita. E ela mencionou que tinha um cara que veio sozinho de sei lá qual cidade. E eu falei, ok, mas talvez ele seja um cara gay. E ela disse, ele escreve, como é que chama, ficção de amor entre garotos ou algo assim. Eu falei, ok, isso soa pior do que simplesmente dizer gay, aliás. Mas eu fico pensando se temas LGBT são alvo na internet, porque eu sei que é uma sociedade meio conservadora quando se trata desse assunto, né? Sim, então as coisas mudaram bastante nesse aspecto. Quero dizer, quando eu estava na China, eu tinha um amigo gay que eu só tinha que dizer para os pais dele que ele ia se casar algum dia. Ele levava amigas em casa e os pais diziam, quem sabe um dia você casa com ela? Eu mantinha essa fachada porque ninguém aceitaria, e na verdade esse sentimento ainda é verdadeiro hoje. É algo muito antiquado, é muito mal visto. Mas não é como a homofobia que você pode ver em lugares como o leste europeu ou algo assim.
É mais como se escolhêssemos ignorar e não quiséssemos saber nada sobre isso. E você também não deveria fazer nada sobre isso em público. Certo, mas você não será espancado nem levado ao hospital por isso. Acho que em muitos lugares do norte da China você seria. Funcionaria melhor como um lugar como a Rússia, talvez uma vila russa. Seria semelhante ao tratamento que você teria em certas regiões do norte da China. Mas eu diria que é mais como, não fale sobre isso, não expresse isso. Nós não queremos saber nada sobre isso. E você não pode fazer nada a respeito legalmente. Você não pode se casar ou algo assim, e a sociedade não vai aceitar isso. Mas há muitas pessoas gays em todo lugar do mundo, certo? Então elas ainda precisam encontrar uma maneira de se conhecer e expressar, você sabe, seus sentimentos e coisas assim. Então, o que você mencionou, na verdade, curiosamente, eu já tinha aprendido sobre isso. Esses romances de amor entre garotos ou algo assim. O maior público pra isso é basicamente pense em anime ou mangá, mas é sobre homens. Como homens gays, o maior público pra isso na China, na verdade, são mulheres. Sim, meu professor disse que eles se conheceram porque ela ama esses livros, mas ela não é gay, ela só gosta de ler sobre homens se apaixonando. Eu não entendo muito bem. Sim. Então eles já fizeram todo tipo de repressão em relação a isso. Teve uma época em que a China estava proibindo homens de usarem brincos na TV. Eles rejeitavam a imagem de garoto afeminado, como diziam, o que era tolice. Esses caras do PCC são os menos masculinos que você já viu. Quero dizer, esses são, sabe, caras barrigudos que fumam sem parar, que se você assoprar neles, eles caem. Então eles têm isso. Bem, Eles também não gostariam disso, né? Eles não comentam sobre isso. eles obviamente têm apelidos e gírias pra isso. Por exemplo, se você quiser dizer amigo gay, você pode dizer óleo de frango. E essa é uma forma de contornar isso, porque também houve repressão online ao discurso LGBT. E não estou falando de ativismo, estou falando só de coisas que são gays, certo? Certo, ok. Eu estava revisando meu vocabulário de chinês e uma das palavras era mangas curtas. E eu pensei, isso é fácil. Também era um termo para homossexuais, então, para chamar alguém de gay, dizia-se que ele tem mangas curtas. Minha esposa não conhecia, mas minha sogra disse que hoje quase não se usa. A gente diz, mas esqueci o termo. Também pode dizer camaradas. Essa é a forma clássica de chamar alguém gay, chamando de camarada. Engraçado, pois era como todos se tratavam na China até os anos 80. Certo? Então, eu suponho que isso só começou a ser usado na última década ou algo assim, porque, caso contrário, quão confuso seria? Ele é um camarada? Não, ele é do tipo que prende só por ser camarada. Se é que me entende, melhor deixar pra lá. Seria muito confuso. Eles têm todos os tipos de abreviações diferentes, incluindo BL, que é como o meu professor chama, que significa boy love, que eu acho que, como você disse, é um gênero de escrita, além de também significar ser gay ou algo assim. É tão difícil acompanhar isso, acho que você tem que ser praticamente viciado em internet pra acompanhar as gírias, mas essa é a ideia, né? Caso contrário, você simplesmente não sabe do que as pessoas estão falando e, idealmente, o governo, as pessoas do governo, são as últimas a descobrir. Curioso como o governo quer que as pessoas fiquem sempre nos dispositivos. Sinceramente, se eu pesquisasse, tenho certeza que confirmaria isso. A China tem o maior tempo de uso de telas do mundo inteiro. Não tem como não ser assim. Enquanto isso acontece, é um grande terreno fértil ou ecossistema para todas essas subculturas e essas palavras, gírias que não existiam antes, para driblar a censura, porque as pessoas estão sempre conversando online. Você pode falar sobre tarifas ou isso está incluso no preço dos ovos? Eles também não querem que você fale disso. Porque parece que isso é ao mesmo tempo uma questão econômica e uma questão de relações diplomáticas e econômicas dos Estados Unidos. Isso pode ser sensível? Sim, é sensível, mas de forma diferente. Essa é uma boa forma de definir o que é permitido ou não na China. O que é proibido na China é falar sobre as condições de vida do povo chinês, certo? Eles não querem que as pessoas encontrem camaradagem no sofrimento causado por opressão do governo, falta de direitos ou coisas assim, ou por uma crise econômica. Isso é proibido. Se você falasse sobre algo como tarifas, eu já vi muitas discussões sobre tarifas na internet chinesa. E isso porque agora há alguém para apontar o dedo, você pode falar mal dos Estados Unidos o quanto quiser. Na verdade, uma das coisas mais perturbadoras a China criou o TikTok, chamado Douyin lá, para operar em seu próprio ecossistema, sua intranet.
E quando você entra lá, vai encontrar vídeo após vídeo após vídeo sendo mostrado para você de policiais americanos atirando em pessoas sem censura, brutalidade policial, violência. Só as piores coisas que você nunca conseguiria ver na internet chinesa sobre coisas que acontecem na China. Mas você pode ver muito disso vindo da América, e isso porque tem um objetivo, certo? Está tentando dissuadir o povo chinês de enxergar um farol de esperança, um farol de liberdade, democracia ou uma vida melhor do outro lado do oceano, certo? Então, a forma como isso é meio que delineado é assim. Você pode falar o quanto quiser sobre tarifas ou os Estados Unidos, ou como os Estados Unidos são ruins, ou o problema das drogas, ou a falta de moradia e todo esse tipo de coisa. Se for em relação a países no exterior com os quais a China não é amigável, as regras realmente mudam se você começar a falar sobre um país com o qual a China é amigável. Por exemplo, vimos uma enorme campanha de propaganda em apoio ao governo que estava sendo derrubado. No Nepal, nós realmente vimos propaganda estrangeira, como propagandistas americanos a favor da China, promovendo a propaganda do governo atual do Nepal contra os protestos. Então, depende se a China está estrategicamente envolvida em outro país e depende se a China vê você como o inimigo do momento. Então, por exemplo, Japão e América e a maior parte do mundo ocidental seriam os inimigos atuais da China. Isso é fascinante. Isso deve ter passado despercebido porque tudo o que vi foram pessoas comemorando a queda do governo. Quase aconteceu de repente. Eles ainda têm o exército dos 50 centavos. Você pode explicar o que é isso? Faz tempo que não ouço esse termo. Esse programa ainda existe? Sim, então, originalmente, o exército dos 50 centavos eram pessoas que eram pagas para deixar certos comentários na internet chinesa para direcionar a conversa para um lado mais pró-governo. Então, geralmente dependia de trabalho prisional, então o que o governo chinês fazia era ir até uma prisão. E eles transformam isso em um campo de trabalho, porque eles realmente têm campos de trabalho forçado, onde você fica algemado e está cavando minas e coisas assim. Mas eles também têm essas fazendas de servidores de internet, basicamente com toneladas de servidores, toneladas e toneladas de computadores. E eles fazem esses prisioneiros sentarem lá e então eles terão um alvo. Dizem, acesse esse site, encontre alguém criticando o PCC e responda dizendo que está errado ou algo parecido. O boato era que cada vez que eles postavam uma dessas coisas, eles recebiam Wu Mao ou 0,5 RMB, então foi por isso que esse termo surgiu. Havia também os de trabalho prisional, que eram gratuitos, mas quem fazia disso um trabalho recebia o mal por comentário. Agora, não acredito mais nisso. Eu acho que eles eram pagos muito menos do que isso. Acho que recebiam o mal por, meia hora inteira postando ou algo assim. Meu Deus, isso não é tipo um centavo, não é? Sim, é muito baixo, apenas alguns centavos. Mas isso mudou. O Mao começou como uma pessoa paga para defender o PCC e depois virou pessoas que apenas apoiam o PCC online. Seja o Zigong Wu Mao, que significa um Wu Mao automotivado para sair e lutar pelo país. Ou você tem os Wu Mao pagos de verdade nessas enormes fazendas de trolls, que provavelmente são em sua maioria bots. Hoje em dia, todos esses são considerados Wu Mao, porque eles divulgam a mensagem do governo, enfrentam pessoas nos comentários do YouTube que difamam o PCC, espalham retórica nacionalista e atacam dissidentes. Isso é o que faz um Wu Mao. Então começou como uma pequena posição paga para tentar fazer o Partido Comunista parecer melhor, e agora é um foco enorme, enorme do governo chinês. Uso bastante o Reddit e noto que o subreddit Ask China é uma loucura. Às vezes surge um tópico interessante e aparecem muitos chineses respondendo. Você pensa, foi realmente educativo e divertido. E aí aparece algo que te faz pensar, isso é realmente verdade? E dá pra perceber claramente que é totalmente manipulado por bots de propaganda do lado da China. Americanos dizem, ouvi que pessoas podem ser presas por falar de política. Esse comentário recebe 187 votos negativos, mas pera, isso é verdade. Por que estão dando voto negativo? Aposto que muitos vêm de radicais que defendem que a Coreia do Norte é o paraíso dos trabalhadores. Essas pessoas existem. Muita coisa deve ser de bots, pois acontece em minutos. E penso, você nem pode perguntar se as pessoas somem nas prisões. Porque eu literalmente entrevistei pessoas neste programa que tiveram suas esposas presas e nunca mais as viram. Como Desmond Chun, por exemplo, e é assim, bom, a gente sabe que isso é verdade. Quero dizer, ela literalmente desapareceu, e então, não sei, talvez ela tenha sido solta recentemente, mas ela ficou sumida por anos.
Então, e eles dizem, não, isso é tudo propaganda, e aí vem o whataboutismo e coisas assim. Bom, sim, o prisioneiro chinês médio está muito melhor do que o prisioneiro americano médio. E eu fico tipo, não tenho tanta certeza disso. E você também não, pois nunca viu uma prisão chinesa na vida. E você pode ver uma prisão americana no maldito History Channel se quiser, certo? E você pode ver as piores coisas porque eles filmam o que querem, é entretenimento, certo? Você também pode visitar alguém na prisão. E há pessoas que eu conheço pessoalmente que não podem visitar seus familiares na prisão chinesa porque nem sequer é reconhecido que eles estão presos em primeiro lugar. Então, eu não sei, é muito estranho pra mim ver essa campanha enorme. É estranho que eles, acho que o que estou dizendo é muito estranho que eles se importem com o que as pessoas fora da China realmente pensam sobre a China. Essa parte eu realmente não entendo totalmente. Acho que isso foi uma grande mudança nessa liderança atual na China. Antigamente, acho que eles não ligavam tanto. Agora, mudar a opinião global é difícil porque o Partido Comunista Chinês age como se pudesse fazer o que quisesse. Seremos opressores, totalitários, violaremos direitos humanos dos nossos cidadãos, mas isso não lhe diz respeito, nunca interferiremos nos seus assuntos. Quando a China recentemente tem mostrado repetidas vezes que eles estão absolutamente se envolvendo em tudo no exterior, certo? A China invadiu nossas telecomunicações, todos nos Estados Unidos tiveram o telefone hackeado por eles. Pelo Salt Typhoon. A China invadiu o Salt Typhoon. Basicamente, foi um grande ataque às telecomunicações, onde a China invadiu todas as principais operadoras de telecomunicações dos Estados Unidos. Você também tinha, como é mesmo, outros programas, alguns dos outros programas Typhoon, esses programas de invasão patrocinados pelo Estado chinês. Eles estão invadindo a rede elétrica e o sistema de água dos Estados Unidos, certo? Eles estão se preparando para algum tipo de conflito no futuro, então a China está absolutamente envolvida. O New York Times publicou recentemente uma ótima matéria sobre sua participação nas eleições de Nova York. Muito envolvidos no que acontece, especialmente na América. O que dizem e fazem é totalmente diferente. Mas o ponto que eu estava tentando levantar com isso é que a China agora está vivendo nesse estranho. Eles têm esse objetivo estranho de tipo... E eu acho que isso vem de cima, de precisar controlar a narrativa a todo custo. Antes, se você fosse chinês no exterior, ainda assim não deveria criticar o governo, mas sendo estrangeiro, as ameaças provavelmente seriam menores. Agora, é quase uma prerrogativa caçar pessoas que falam mal do governo chinês, e isso é assustador. É um novo mundo, e percebo que está em todo lugar. Antes era só em um fórum chinês tentando censurar certo tópico, mas agora, como você disse, está até no Reddit, que foi muito interessante. Existe um subreddit chamado R-China, e foi um dos únicos subreddits que eu já vi sobre um país que é contra o seu próprio governo, tipo, completamente... Então, não o nosso China, mas o nosso barra China. Barra China, desculpa, né? Então é só o subreddit da China, entendi? E aí você vai, sei lá, pro subreddit do Brasil ou algo assim. Talvez tenha algo político, mas provavelmente é mais sobre praias, festivais ou coisas assim. O nosso subreddit da China era, tipo, muito contra o governo chinês. E eu não sei o que aconteceu, mas foi em novembro de 2024. É um subreddit grande, né? Eu entro lá, às vezes, pra ver, tipo, como tá o clima. Muitas das pessoas lá são pessoas que já moraram na China, como eu. E mudou da noite pro dia, eu juro. Em novembro, mudou completamente de uma hora pra outra. As postagens ficaram extremamente pró-China, viraram propaganda e recebiam muitos votos positivos, enquanto críticas à China eram negativadas até desaparecer. Foi como uma mudança da noite pro dia. Nunca vi igual. E eu percebi que esse tipo de comportamento estava sendo refletido em várias plataformas de mídia social. No YouTube e no X vimos uma enorme, simplesmente uma explosão astronômica de propaganda chinesa permitida, contas graduação. Essa verdadeira campanha de influência estrangeira vinda da China piorou muito desde outubro, novembro, pelo que eu vi, e eu não sei. Isso é interessante. Eu ficaria curioso para saber se trocaram os moderadores desse sub, mas essa parte não conseguimos descobrir.
Ficaria curioso para saber se os IPs dos moderadores mudaram, porque não me surpreenderia nem um pouco se, sabe, você e eu já passamos por isso, onde agências chinesas chegam e dizem: "Ei, eu te dou $5.000. Se você postar este vídeo dizendo que a Covid veio do viado de cauda branca americano, certo, ou eu te dou 4.000 se você postar este vídeo sobre isso." Eu nem consigo lembrar qual foi a última coisa que recebi, mas era alguma coisa boba relacionada à Covid. Já faz um tempo e isso pra mim é estranho. Não duvidaria se pedissem aos moderadores: "Sua tia ainda mora na China, por que não me deixa usar sua conta do Reddit? Você está gastando muito tempo com isso. Ou eu te dou $25.000 se você me deixar virar o nosso." Sabe, esse usuário morou na China em 2014. Pago $25.000 por essa conta, então não é mais o moderador do nosso China, agora é outra pessoa. Porque seria um investimento fácil e um retorno sobre investimento muito bom para uma agência comprar essas contas de moderador. Isso provavelmente viola os termos do Reddit. Suponha que eu ganhe 50 mil por ano e alguém ofereça $25.000. Por baixo dos panos, para comprar uma conta online de um subreddit onde discuto coisas, eu aceitaria esse acordo. Então você investe 100 mil e agora tem 4 de 5 contas de moderador sob seu controle. Sabe? Ampliando, isso está acontecendo 100%, mas se a gente olhar para isso em um nível pessoal, e eu não vou citar nomes de ninguém, existem pessoas reais com legados online de muitos anos, grandes e importantes formadores de opinião, certo? Pessoas como você que estão por aí fazendo propaganda chinesa 100% descarada para o Partido Comunista Chinês. E não estou falando de tipo, olha como essa praia é bonita ou algo assim do que estou falando. Tipo, pontos de discussão do governo, negação de genocídio, aquelas coisas realmente ruins que o governo tenta empurrar para tentar maquiar seu histórico de direitos humanos. Eles estão conseguindo grandes vozes ocidentais para fazer isso por eles, e está muito claro que estão pagando por isso de alguma forma, seja incentivando as pessoas ou qualquer outra coisa. Mas nós descobrimos uma campanha massiva em Chongqing, que é aquele tipo de... como é que é? A cidade cyberpunk do futuro, que eles ficam falando, né? Ah, sério? Eu vi que realmente parece muito legal, mas continue. À noite, qualquer lugar parece legal com muitas luzes, pois não dá para ver a poluição e os prédios mofados. Isso é verdade. De qualquer forma, eles conseguiram, vou dizer, mais de 50 pessoas para ir lá mais ou menos na mesma época. E nós começamos a investigar e conseguimos montar compilações de quando todos eles dizem exatamente a mesma coisa. Então, esses são youtubers ocidentais, nomes grandes mesmo, quero dizer, pessoas muito maiores do que eu e meu parceiro Winston, indo até lá e fazendo propaganda com roteiro palavra por palavra. E essas são pessoas que se orgulham de ser super transparentes com o seu público. Eles não aceitam viagens pagas, você sabe, tipo viagens de propaganda do governo. Eles não fazem esse tipo de coisa. E de repente, todos esses caras estão exatamente no mesmo lugar em Chongqing. E todos eles estão no mesmo prédio. Parece que você está no chão, mas na verdade é um prédio com 22 andares para cima e vários abaixo. Todos dizem exatamente o mesmo. Parece que estou no chão, no nível da rua, mas na verdade estou no 22º andar. E eles diziam exatamente a mesma coisa várias e várias vezes. Diziam: Chongqing é uma cidade 8D. Ninguém no Ocidente chama uma cidade de 8D. É um termo chinês. Você encontra essa expressão, por exemplo, em parques de diversões na China. E eles têm tipo um stand do Shrek falsificado, onde espirra água no seu rosto e sai um cheiro de fazenda. E eles dizem, isso são 8 dimensões, certo? 8D. O que é isso? Nem sei o que significa. É porque 2D é tipo Mario, né? De um lado pro outro. Ok, 3D é o mundo em que a gente vive. Mas a China, com seu marketing típico, precisou se superar e conseguiu várias vezes. Então você tem tipo um simulador 4D e isso só significa que agora tem um cheiro que sai. Simulador 5D é tipo você está em um caça e de repente, sei lá, um rato falso ou algo assim pula no seu braço. É tipo as coisas mais malucas que você já viu. Mas enfim, todos eles estão dizendo essa cidade é a cidade 8D. E eu fiquei tipo, caramba, eles estão totalmente lendo um roteiro. E a gente juntou todos eles e sobrepôs o áudio e todos os clipes. E todos eles dizem exatamente a mesma coisa nos mesmos momentos na cidade para a propaganda do governo chinês. O engraçado é que meu parceiro Winston fez uma compilação parecendo o programa A Família Brady, com vários desses caras que a gente chama de shills. Os shills do governo chinês repetem as mesmas coisas simultaneamente.
E o governo chinês pegou esse clipe como se fosse uma coisa positiva, e o próprio Ministério das Relações Exteriores, acho que era isso. O porta-voz do Partido Comunista Chinês pegou isso, isolou esse trecho, onde todos dizem a mesma coisa sobre tipo, Chongqing é isso ou aquilo. E aí postaram isso no Waze, na conta do governo, e disseram: olha todos esses ocidentais que adoram vir para Chongqing. Foi muito engraçado. Caramba, é incrível como eles se esforçam nisso. Nos Estados Unidos, acho que só temos filmes que fazem esse papel, né? Eles vão pelo mundo todo, ou tipo jeans ou algo assim, sabe? Moda e coisas desse tipo. Não precisamos nos esforçar tanto. Mudando de assunto, e o movimento de deitar e relaxar, ouvi falar que muita gente não queria trabalhar. Isso ainda existe? Ou ainda, as pessoas continuam meio que tipo, ah, não vou mais arrumar emprego, vou só ficar deitado por aí. Isso ainda é um movimento? Sim, na verdade foi uma situação de faca de dois gumes, porque o governo chinês adorou a ideia de ter milhões e milhões de pessoas que não. Então, o movimento de deitar e ficar basicamente significa isso. Você não faz nada, não protesta, não luta pelos seus direitos, não trabalha, não faz nada, você só deita, só, sabe, existe. O governo sonha, como um governo autoritário sonha, em ter uma população assim, certo? Fique nos seus dispositivos, viva com o mínimo possível ou algo assim. Mas, ao mesmo tempo, a China é uma economia de manufatura. Eles precisam dessas pessoas trabalhando nas fábricas e produzindo coisas. Então, havia esse dilema, onde a China não podia. O salário das fábricas é insuficiente, então as pessoas não querem trabalhar nelas, pois não conseguem viver com esse valor. Então eles fazem esse movimento de deitar e esperar, onde eles simplesmente existem. Talvez morem com os pais ou se mudem para um vilarejo próximo, vivendo em um apartamento de 100 RMB por mês ou algo assim. Mas, ao mesmo tempo, o governo também gostava de promover esse tipo de estilo de vida estranho, onde você não precisa fazer muita coisa, porque assim, eles conseguiam controlar as pessoas um pouco melhor. Especialmente durante esses tempos tumultuados, como os protestos do papel branco que eu estava falando, ou qualquer um desses movimentos. Eles ficavam felizes em ver as pessoas meio que desistindo e ficando apáticas. É meio que a posição perfeita. Agora acho que eles pensam mais que precisamos das pessoas trabalhando, mas não conseguimos. Não sei se você acompanhou isso. Mas nós temos acompanhado dezenas e dezenas desses incêndios em fábricas, onde as pessoas vão e colocam fogo em uma fábrica, porque acontece que eles não receberam seus salários de 6 meses a 4 anos. Ah, isso não é nada bom. E esse é um indicador econômico que as pessoas, não sei porquê, simplesmente se recusam a falar sobre. Claro, no Ocidente você pode analisar o crescimento do PIB da China e tal, mas a realidade é que há vídeos de pessoas incendiando fábricas e dizendo que não foram pagas, bloqueando a entrada do local de trabalho. É evidente, há provas. Quando o ministro da Juventude é demitido por causa dos altos índices de desemprego e divulgar esses dados entre jovens se torna ilegal na China, fica claro que algo está errado. Estamos numa situação em que precisamos entender a China só pelos dados oficiais dela, mas ao mesmo tempo usar imagens reais, vídeos e relatos de testemunhas de pessoas na China para perceber que na verdade não é o que eles estão divulgando. O movimento de deitar e esperar persistiu, e as pessoas seguem apáticas, sentindo nostalgia do período de crescimento da China. Eles tinham um contrato social, você abre mão dos direitos e o governo garante seu enriquecimento. E, infelizmente, eles tiraram ainda mais os direitos das pessoas agora e não deram dinheiro em troca, certo? A situação econômica está piorando. Eles meio que quebraram o contrato. É interessante porque uma das coisas que eu costumo debater quando estou só perdendo tempo no subreddit da URSS ou nos subreddits chineses é que as pessoas dizem: no fim, a maioria das pessoas não se importa com essas questões autoritárias que preocupam tanto os americanos. Elas só ligam para a qualidade de vida. E eu fico tipo, ok, quero dizer, isso objetivamente não é verdade. Porque esse cara era polonês. Ele disse que na Polônia todos os protestos eram por qualidade de vida, mas respondi que isso não era verdade, havia manifestantes. Os slogans eram queremos democracia, queremos liberdade, entre outros. Eu disse, isso parece um protesto por qualidade de vida, mas eles continuam. Mas ele tinha um ponto, geralmente começa como questão de qualidade de vida e depois vira um dane-se. Porque o contrato, a espécie de regra não escrita é: vamos tirar seus direitos, mas você não vai precisar fazer suas necessidades em um buraco. E você vai ter água encanada e é tipo, tudo bem, beleza, e aí é isso. Você tem água, eletricidade e internet no celular, mas não pode usá-la livremente e eles dizem que está tudo bem. Vejo muito whataboutism nesses fóruns. Pelo menos temos assistência médica, pelo menos não há violência armada. E penso, você está certo nisso.
No entanto, o que vocês não têm é mobilidade social, por exemplo. E o outro problema é que isso só é verdade até deixar de ser. E parece que o que você está dizendo é que isso está começando a deixar de ser verdade. Se eu trabalho em uma fábrica, tenho água, internet, celular, meus filhos vão à escola, mas percebo que não recebo salário há 6 meses. Bem, espere, então você está inadimplente, está violando isso, né? O seu lado do contrato, você não está mais cumprindo. Porque eu aceitava, eu era tolerante em ser oprimido, perder meus direitos, chame como quiser, não poder falar sobre certas coisas. Mas agora eu realmente estou sem dinheiro e com fome. Então, o que você vai fazer a respeito? Com certeza você está 100% certo. Eu acho que começa assim. Porque se você começa com a China nos anos 90, onde todo mundo realmente vivia em pobreza extrema, tipo, era super, super pobre, isso se torna muito tentador. Dizer, na verdade, agora podemos começar um pequeno negócio onde realmente podemos lidar com dinheiro e, tipo, lucrar com alguma coisa. É uma ideia deliciosa de certa forma, porque é como se eu tivesse passado fome a minha vida inteira. Agora posso usar dinheiro em papel para comprar comida, sem precisar de cupom de racionamento ou depender do governo para decidir quando posso comer. Então essas coisas, tipo trocar isso por abrir mão das suas liberdades no futuro, não significam nada. Quando você está com fome, isso não significa nada para você, então começa assim. Sempre digo que a doutrina, a Constituição e escritos do Partido Comunista Chinês nunca mudaram. O governo continua autoritário e terrível. Eles passaram por fases em que tudo ficou mais incerto e permitiam certas coisas. Quando decidem que não é mais aceitável, retiram isso. Estamos em uma situação em que eles tiraram muita coisa. E agora as pessoas estão percebendo, uau, era para eu ser como aquele americano que tem uma casa, vai trabalhar e tem um carro. Tipo, eu ainda não consegui essas coisas e já não estou sendo pago, já estou perdendo minha oportunidade de emprego. Isso não faz sentido, é realmente... Isso está se manifestando de formas negativas. Vemos a taxa de criminalidade da China no papel, mas o governo chinês não informa os crimes de forma confiável. Mas estamos vendo isso na vida real aumentar drasticamente. E estamos acompanhando casos semanais em que pessoas entram em carros e atropelam pedestres. Isso se tornou um problema enorme. Enorme mesmo, já é quase uma epidemia neste ponto. Quero dizer, teve um cara que atropelou, mais de 90 pessoas... Isso é o equivalente chinês a um tiroteio em massa? Sem armas, eles atropelam pessoas com o carro. Nossa, Se você discutir com um apoiador autoritário, ele dirá, mas lá não tem violência armada. Sim, mas lá pessoas atropelam multidões com carros. Eles também têm ataques em creches, onde adultos entram e esfaqueiam mais de 20 crianças. É uma loucura e precisamos agir. Como observadores da China, a gente tem essas coisas estranhas que tentamos ficar de olho e notamos uma coisa. Na China, eles estão colocando esses bloqueios em todo lugar. Um bloqueio é uma forma de parar um carro, de certa forma. É tipo aqueles postes amarelos que você vê em estacionamentos. Fica ao lado da maquininha de pagamento, aquela maquininha de pagamento. Eles evitam que você bata de ré e quebre algo, por isso colocam bloqueios. Agora isso aparece na frente de prédios, como vasos enormes ao redor de prédios do governo. Você pensa, eles levam jardinagem a sério, mas o paisagismo serve para evitar caminhões batendo no prédio, não só para beleza. Na China, percebemos que já existiam bloqueios e muitos outros foram adicionados, chegando a um ponto quase cômico. E esse é outro exemplo de como o governo de cima para baixo não funciona muito bem. Eles recebem uma ordem e a cidade fala, você tem que instalar 10 mil postes de proteção, e aí eles colocam todos em uma rua só. Então, as pessoas ficam zigue-zagueando por entre essas bolas de mármore ou aqueles postes de que você está falando. E a gente realmente começou um quadro no nosso programa chamado Relatório dos Postes, onde é engraçado, a gente faz piada com isso porque é tão absurdo. O jeito que eles estão colocando esses postes é simplesmente cômico. É tão aleatório e tão idiota, e acontece que a corrupção vai além disso, porque metade dos postes são ocos, então eles não param nada. Quando um carro bate neles é como se estivesse jogando shuffleboard ou algo assim. Nossa, isso me lembra da Rússia e da situação na Ucrânia, onde descobriram que os tanques tinham caixas de ovos pintadas por cima em vez de blindagem. Pensaram, todo esse metal é caro, prefiro um iate. Fazem isso. Imagino alguém encostado num poste novo dizendo, nada vai parar. Esse camarada só dá um tapa e já racha, parece feito de gesso ou algo assim. Você vê nos prédios, já vi você filmando e dizendo, isso aqui é construção nova. Você está lá usando os dedos para arrancar o que parece uma fachada de concreto com as mãos ao lado de um prédio.
Essas cidades fantasmas que você ouve falar na China, onde há capacidade para centenas de milhares de pessoas em uma cidade e elas estão completamente abandonadas e vazias. Isso está relacionado à crise imobiliária de lá. Sem opções seguras de investimento, as pessoas compram direito a um apartamento. Ainda não está pronto, pois a economia está em declínio, apesar do que se diz na China. Acho que será um programa interessante e diferente. Já tomei muito do seu tempo. Obrigado por participar, foi fascinante. Essas questões da internet já estavam na minha cabeça há um tempo e acho que realmente divertido, fofo e também um pouco sombrio. Como você disse, observe a vida, minha palavra favorita dos internautas chineses, e como vivem e têm ou não espaço para discurso online. Obrigado por participar, cara. Agradeço. Eu agradeço, Jordan Harbinger. Sempre um prazer. Não é culpa sua que existam monopólios. Bancos fizeram lobby para poder roubar pessoas. Nunca achei Mark Zuckerberg uma boa pessoa. Como você disse, ele criou o Facebook no dormitório para avaliar a atratividade dos estudantes sem consentimento. Eles compram Instagram, WhatsApp e Tim Cook adquire 90 empresas por ano. O Google paga mais de 20 bilhões de dólares americanos anuais à Apple para que ela não crie um mecanismo de busca. Se desconsiderarmos as aquisições do Google, eles não possuem plataforma de vídeo, tecnologia de anúncios, gerenciamento de servidores, colaboração em documentos, mapas, satélites, nem navegação curva a curva. Eles não criam ideias como Willy Wonka, são como o tio Patinhas, compram brinquedos dos outros para usar. Ao pesquisar no Google, desligue a correção automática, evitando sugestões como você quis dizer Beverly Hills, não Merville Hills, e mantendo o contexto original. Como assim? O Google faz isso de propósito? A Amazon cobra para posicionar resultados de busca, então o primeiro resultado é sempre mais caro, pior, ou os dois. Tornamos ilegal consertar tecnologia de outros e depois questionamos por que ela está sempre quebrada.